Fala rapaziada do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, a mais um episódio. Esse aqui é a aula número 3 de raso e profundo. Então vamos lá, você já sabe que vai ser uma aula trabalhada, vai ser algo demorado. Então eu peço pra você só se inscrever no canal mesmo, deixa seu like, quer ficar mais inteligente, aba playlists, tem conteúdos pra você ficar mais inteligente e vamos pra aula de hoje, cara, raso e profundo. Última aula, a gente comentou um pouco sobre repelição, a gente comentou um pouco sobre se tem como um sujeito se tornar profundo, né? A gente parou bem nessa parte aqui, ó. Tô aqui com o Raso e Profundo em mãos, que eu mesmo elaborei. Recomendo você assistir a primeira aula, se tu assiste aqui de paraquedas. Na aba playlist tem lá, Raso e Profundo, em ordem. Aula 1, 2, 3, para você dar uma olhada, tá? A gente parou em não há conforto algum em ser profundo. E a partir daqui que a gente vai dissertar, a partir daqui que eu vou ler, a partir daqui que a gente vai continuar e prosseguir no que eu escrevi e apresentar para vocês. Claro, antes de começar, eu agradeço muito a rapaziada que realmente está assistindo, que está passando para frente, que está comentando, que está realmente marcando aqui no canal, que está ajudando de toda forma possível, até compartilhando. Né? Olha, as estatísticas, tá um compartilhamento muito legal também. Bebam café, com a caneca lendária que é muito importante. E vamos para a aula de hoje. Bom, eu vou fazer a leitura, como igual nas outras aulas, eu vou fazer a leitura e a gente vai parando, a gente vai conversando e a gente vai chegando em conclusões, tá? Claro que um sujeito profundo não pode e nunca vai poder voltar a ser raso. Uma vez que se tem a consciência da consciência, não se pode não tê-la. É impossível se perder, ou melhor dizendo, perder a consciência da consciência. Se um sujeito que você ou alguém considera profundo e do dia para a noite volta a ser raso, ele nunca foi profundo. Meus amigos, esse pedaço que eu escrevi, eu escrevi realmente. Eu escrevi assim. Eu transcendi quando eu escrevi isso aqui, tá? E eu escrevi várias coisas nesse pequeno trecho que eu li. Então a gente vai dissertar. Claro que um sujeito profundo não pode e nunca vai poder voltar a ser raso. Ponto. Ele nunca vai poder voltar a ser raso. Por quê, meus amigos? É muito simples. Ele não pode voltar a ser raso pelo simples fato de que uma vez que você tem a consciência da consciência, que eu já expliquei em outra aula, que seria a consciência da sua própria consciência dentro de sua cabeça, quando você desbloqueia, consegue isso, você não consegue parar de ter. Você tem a consciência da consciência. É como se fosse uma consciência avançada. Né? Não tem como você desligar. Não tem como você simplesmente falar, eu não quero ter. Né? Não dá. É impossível. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu digo que, cara, não tem como voltar a ser raso. Todo mundo um dia já foi raso. É normal. A gente não nasce de certa forma profundo. Ao longo da nossa vida, como eu já expliquei, a gente vai crescendo, a gente vai vivendo, a gente vai experienciando coisas. E ao longo do tempo, alguns sujeitos ficam profundos, outros sujeitos se mantêm rasos. Né? Isso é muito por parte de consciência, ok? É de profundidade. Metafísica e física também. Né? Não, não importa necessariamente. Bom, e aqui eu continuo, né? Se você conhece o sujeito, como eu digo aqui, ó. Se você conhece o sujeito que você considera ele profundo, se você conhece uma pessoa, um influenciador, qualquer pessoa, e essa pessoa você considera essa pessoa um sujeito profundo, ou alguém que tem uma profundidade muito grande, ou qualquer outra coisa do tipo, e ó, e do dia para a noite ela volta a ser raso, então ela nunca foi profunda. Isso é o que diferencia uma pessoa profunda de uma pessoa rasa, compreende? Quando a gente está falando disso, é da hora observar o seguinte: quando a gente para analisar, para olhar, isso é exatamente o que eu escrevi nesse trecho. Uma pessoa profunda, como eu já expliquei em outra aula, na segunda aula, eu expliquei em relação que um sujeito profundo ele pode mergulhar em coisas necessariamente rasas. Eu acho que talvez eu vá explicar isso futuramente de novo, ou apresentar ele de uma forma mais bonita para vocês. Mas quando você considera um sujeito profundo, eu acho esse influenciador ou esse meu amigo muito profundo. E do nada você percebe que ele se tornou um sujeito raso. Não é que ele se tornou um sujeito raso, ele sempre foi raso em sua própria consciência, ok? Claro que isso vai mexer com o mestre dos mestres. Sujeitos que conseguem um resquício, um pequeno pedaço de consciência, essas pessoas viram
sujeitos que dominam a massa, que não têm consciência. Então é como se fosse as pessoas que têm consciência da consciência aqui, logo em seguida você vem as pessoas que têm mínima consciência, um pingo de consciência, considerado pseudo-intelectuais, né? E eles, as pessoas controlam a massa, falando mentiras, vendendo coisas, propagando bobagens, etc. Prosseguimos. Vale lembrar que um sujeito profundo tende a ter uma repelição a seres rasos. Geralmente, não, são os rasos que atormentam os profundos. Você deve se perguntar como. E eu te respondo de uma forma bem simples. Sua forma de pensar, ver, analisar e falta de consciência faz seres inteligentes, ou melhor dizendo, profundos, se afastarem. Aqui eu falo de sociedade. Falo de social, né? O que eu li aqui para vocês é referente à sociedade em si. E aí eu falo de repelição de novo, né? Aí a gente entra nesse papo de repelição. Por quê? Bom, vamos lá. Um sujeito profundo, ele existe no seu mundo, na sua visão, né, da sua forma em si. Ele vive no seu planeta, vamos se dizer assim, né? Onde ele é profundo, onde ele lê, onde as coisas têm um peso de profundidade de sua própria realidade. Né? Mas quando esse sujeito ele tenta entrar em contato com a sociedade em si, onde a maioria é rasa, onde quase sempre foi assim, praticamente em toda a humanidade, porque para alguém governar, outras pessoas têm que aceitar ser governadas, ok? Grava isso. Para alguém governar, para alguém ser líder, independente do que, para alguém ser líder de alguma coisa, as outras pessoas precisam aceitar ser dominadas. Então, quando há um líder no ambiente, opa, muito provavelmente as outras pessoas aceitaram de forma inconsciente ou consciente de que são dominadas por essa pessoa, certo? E aqui a gente fala sobre repetição. Como a grande maioria das massas é rasa, as pessoas no geral, elas são rasas, elas não têm profundidade no seu próprio ser, na sua própria existência. O que acontece? O sujeito profundo não consegue se comunicar com pessoas rasas. Mas é óbvio, porque aqui a repelição, aonde de um lado a gente vai ter só os rasos e do outro só os profundos. A gente vai chegar na parte onde os profundos se atraem e etc. Certo? Ah. Só como adendo, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: como saber se uma pessoa ela é rasa ou não? Assim, de forma mais fácil que você pode notar na sua vida. Cara, eu diria que é a profundidade das coisas que essa pessoa tem. Por exemplo, é muito comum a gente ver várias pessoas conversando sobre namorados e namoradas, né? Fica com quem, fica com cada qual. Ah, eu fico com aquela pessoa, não, eu fico com aquela outra, puxa, traiu. Eu vou pegar isso como exemplo, mas pode servir qualquer assunto, tá? Uma pessoa rasa, provavelmente, ela vive em torno de alguma coisa. Como eu falei no Mestre dos Mestres. Uma pessoa rasa, ela vai viver em torno de algo. Se o mestre dessa pessoa, que é o sentido de persistência dela, se o mestre de sentido de persistência dessa pessoa for ficar com pessoas e isso deixar ela com autoestima alta e se sentindo bem, meus amigos, ela vai rodear esse tema o tempo todo. Porque isso é o mestre dela, o sentido de persistência desse sujeito. Vai rodear e vai falar disso o tempo todo. Às vezes até de forma inconsciente, correto? Já um sujeito profundo, ele consegue variar, ele puxa um assunto de relacionamento aqui, ele puxa uma filosofia de lá, ele puxa um tema matemático de cá, ele vai puxar e vai fazer interligações e não vai ficar preso só naquilo, ok? Então é bem diferente. Vou notar um sujeito raso, um sujeito profundo. É só um adendo para vocês, tá? Seguindo. Além da repetição, há outra coisa muito pior. A inveja. A inveja faz o mais inteligente dos rasos peraí, criarem algo próximo a um grupo social fechado. Assim, um ser profundo é isolado. Muitos dos grandes lutaram contra isso. Olavo de Carvalho foi o maior exemplo desse isolamento. Depois de seu surgimento, foi normal ver grandes mídias como Globo, Foro de São Paulo e entre outros, degradando sua imagem e fazendo a própria população ir contra ele. Isso é a prova real do que afirmo. Vamos lá.
outra parte que eu preciso parar e dissertar aqui para vocês, porque só ler eu diria que seria um insulto a mim mesmo, que escrevi isso. Funciona da seguinte forma, né? Pior do que a repelição seria a inveja. A inveja dos sujeitos rasos perante o sujeito profundo, né? E isso acontece, cara, por quê? Muito geralmente por conta do efeito espelho. Né? O efeito espelho é quando você olha uma outra pessoa, né? Ou essa pessoa te olha e ela não te vê. Ela se projeta em você. E aí ela acaba vendo os fracassos que ela prometeu, que ela podia ser maior do que você. Ela acaba percebendo que as suas decisões são melhores que a dela. Ela acaba percebendo que a sua percepção de inteligência perante ao mundo é melhor do que o dela. Ou então ela percebe que literalmente coisas rasas, banais, que você é mais bonito que essa pessoa. Isso é o efeito espelho. Essa pessoa fica com uma inveja e normalmente os rasos eles fazem exatamente o que eu descrevi aqui. Que eles criam um grupo, uma sociedade fechada, para dar a entender para o sujeito isolado, que é profundo, que ele está isolado, que ele está sozinho. Na grande maioria das vezes, em mídias sociais, é isso que acontece. Tá? Acontece da seguinte forma. Um sujeito raso, ele observa um sujeito profundo. O sujeito raso, ele se repele, porque ele vê que ele poderia ser absurdamente inteligente, bonito, capaz, determinado, qualquer outra coisa que você pode citar, né? E aí ele se afasta. O sujeito profundo continua no seu lugar. Esse sujeito raso, ele cria um grupo, até de forma inconsciente. Não digo de criar um grupo de, oh, vamos juntar um grupo para odiar um sujeito. Não, não, não. Eu digo no sentido de, ah, você não gosta dessa pessoa? Puxa, eu também não gosto. E assim cria-se um grupo contra esse sujeito aqui. Hã? E essas pessoas aqui, elas se prendem nisso, criando um grupo, uma sociedade fechada, para o sujeito profundo se sentir isolado. Acontece várias vezes em trabalhos, locais, escola, não importa o local. E aí, como exemplo, eu cito o Olavo de Carvalho, que é um exemplo, meus amigos. O Olavo de Carvalho, só passando aqui para vocês, foi um filósofo brasileiro. Eu considero ele como filósofo, mas muitos intelectuais e muitas pessoas no Brasil, principalmente os acadêmicos, não consideram o Olavo um sujeito intelectual e nem filosófico. Eu considero, foi um baita de um brasileiro. E ele estudou desde sua infância. Muito. Leu muito. Ele se educou, né? Eu acho que ele nunca terminou escola, se formou algo do tipo. Ele estudou por forma autônoma, sozinho, né? E isso foi muito interessante. Foi muito interessante para ele, porque isso deixou ele mais inteligente a longo prazo. Mas ele sofreu esse isolamento, né? Esse isolamento de pessoas que não batiam com ele, que não tinham a mesma mentalidade, que acabou tendo problemas, né? E futuramente isso vai acontecer de novo, só que aí com grandes mídias, né? Como eu citei aqui a Foro de São Paulo e a Globo, são dois exemplos absurdos, onde sites de notícias, jornais, juntavam-se uma massa rasa que odiava o Olavo de Carvalho por simplesmente nada, por falácias do Olavo, que ele nunca falou, né? E o sujeito profundo aqui, que seria o Olavo de Carvalho, e aí amassa um grupo isolado aqui para fazer o Olavo de Carvalho se sentir isolado aqui, entende? Claro que o Olavo não era completamente isolado, ele tinha uma esposa, ele tinha seus filhos, isso depois de velho, né? Depois de uma pessoa de idade. Então vale a citação do Olavo de Carvalho aqui nesse texto, tá? Bom, agora eu venho falando sobre a inveja. É um pequeno parágrafo só sobre a inveja, beleza? Vamos lá. Como vimos, como vimos, isso é real. Mas o pior é quando um ser profundo ofusca um ser raso. Tem algo chamado efeito espelho. De forma simples, seria quando um sujeito vê outro que o ofusca profundamente, o faz sentir inveja. Essa inveja o faz criar uma espécie de contra, bem comum na sociedade. O que bem como na sociedade, aqueles do contra. Os rasos costumam criar espécies de fortaleza para odiar apenas pelo efeito espelho. Tudo para manter os rasos, tudo para manter o raso.
Isso tudo é poder do efeito espelho. Efeito espelho, como eu já falei para vocês, mas eu vou explicar de novo em relação a isso, né? No parágrafo de cima eu explico que os rasos eles criam realmente grupos até de forma inconsciente para odiar um sujeito. Aqui nesse parágrafo da inveja que eu escrevo, né? Aqui fica nítido outra coisa, o efeito espelho. O efeito espelho acompanha em relação a isso. O efeito espelho, como eu já expliquei, mas explicando novamente, seria quando você ou outra pessoa se projeta em você, ou você se projeta na outra pessoa. Para dar um exemplo mais legal ainda, vamos comparar um livro com um caderno, certo? O livro, ele já é escrito, ele já é bonito, ele já é fechado. O caderno, ele é liso, você escreve no caderno, você tem que comprar o caderno, ele vem limpo, né? E o que acontece? Se o caderno se projetar no livro, ele vai se sentir fraco, inútil, porque o livro tem conteúdo, né? Dependendo de quem foi escrito, vamos por um livro do Shakespeare, né? Puxa, tem material do Shakespeare ali, meu irmão. Então, tá entendendo? É nesse nível. Então, o livro vai se sentir fraco, ruim. O caderno, na verdade, perdão. O caderno vai se sentir fraco, ruim perante ao livro. E aí o caderno, ele não vai lutar para ficar igual ao livro. Não, não, não. Ele vai se projetar. Ele vai projetar a sua tristeza, a sua miséria, né, no livro. O que vai acontecer? Efeito espelho. Porque ele vai se projetar, ele vai se frustrar, ele vai voltar. E aí ele vai criar, como eu falei aqui, né, um grupo social para odiar o livro. Por quê? Nada. Uma forma bem interessante da gente discutir isso e debater sobre isso, tá? Se você tem dúvida de que estão fazendo isso com você ou qualquer outra coisa do tipo, uma forma legal de saber se são pessoas rasas simplesmente odiando o outro sujeito por simplesmente odiar, pergunte para essa pessoa que você acha que é profundo, que é rasa, né? E que tá fazendo essas coisas. Só pergunta o seguinte: por que você não gosta de minha pessoa? Hã? Ou pede para alguém perguntar, mas pergunte de forma clara, né? Tranquila. Por que você não gosta da minha pessoa? Se a pessoa não conseguir responder, muito provavelmente é só uma pessoa rasa que se projetou no seu ser, se frustrou, não tem capacidade alguma para continuar e prosseguir e ser melhor. E aí o que ela faz? Ela simplesmente te odeia de graça e cria outras pessoas para te odiarem também. Geralmente é um segmento de pessoas rasas que não gostam do seu próprio ser. Acontece muito, acontece nas famílias mais ricas, nas famílias mais pobres. Mas é isso, rapaziada. Próxima aula a gente vai falar sobre esse parágrafo aqui, ó. Onde está esse desenho aqui, ó. Esse parágrafo, esse desenho aqui. Que é sobre a consciência e felicidade. Essa partezinha aqui, ó. Consciência e felicidade. Hoje eu li para vocês esses dois parágrafos aqui e o parágrafo da folha do outro lado da folha. Próxima aula é esse aqui. Então não percam, rapaziada. E antes da aula acabar, queria falar com vocês o seguinte, vídeo aqui, tá? Segunda, quarta e sexta-feira, vídeos trabalhados nesse estilo aqui, mais demorado, mais cabeça, né? E, bom, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ó, beba um café que é importante, bebi todo o café nessa aula. É isso, valeu e fui. Ah, não se esquece de comentar, porque é muito da hora ver os debates nos comentários aqui embaixo. Da aula vai seguindo e vão comentando. E na aba playlist tem tudo organizado para te ficar mais inteligente. Passa lá.